Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre permanência. E eu quero ler aqui com você Mateus 11, versículo 12, diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. O que significa isso? Os que usam de violência. Nós precisamos entender que Jesus, ele nos ensinou que no mundo espiritual eu preciso ter constância e permanência. E estas coisas, gente, que nos ajudam a ter constância e permanência, a nossa carne não gosta. Isso depende, nós vamos ver aqui, depois eu vou ler um outro capítulo aqui de Mateus. Jesus, ele nos ensina sobre jejum, oração e a caridade. Aí, nós precisamos entender que nós precisamos ser disciplinados. Se eu quiser conquistar o reino de Deus por esforço, por violência, não é aquela coisa de sair arrombando tudo, como diz a palavra, não. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma intimidade, nós precisamos ter uma permanência, uma intensidade na nossa vida espiritual. E nós precisamos, gente, é indispensável para quem deseja uma caminhada cheia de poder e intimidade com Deus, nós precisamos aprender sobre disciplina espiritual. No momento em que nós aprendemos a ser disciplinados, nós aprendemos o que, gente? Que para vencer no mundo espiritual, eu anotei aqui, nós precisamos de constância e permanência. Só que essas coisas, a nossa carne não gosta. A carne, gente, ela não quer que ninguém jejue, a carne não quer que ninguém ore, a carne não quer que você busque, ela não quer. E eu quero ler aqui com você em Mateus 6, tá? No versículo, deixa eu ver aqui bem direitinho. No versículo 3 diz assim: Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que a direita faz, porque a tua obra de caridade, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aí aqui, no versículo 5, diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. E Jesus, gente, ele diz mais ali: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai em que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade antes mesmo que lhe o pedis. Aqui eu li até o versículo 8. Agora eu vou ler aqui no versículo 16, diz assim: Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o rosto,
Pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Se você prestar atenção aqui, aonde Jesus fala, tu, porém, quando deres esmolas, quando orardes e quando jejuardes, Jesus não estava falando a pessoas que não tinham esse hábito. Quando ele disse, quando você jejuar, quando você der esmolas e quando você orar, o que você deve fazer? Então aqui Jesus, ele nos deu instruções de disciplina espiritual. Nós precisamos ser pessoas disciplinadas, gente. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Mas eu preciso me esforçar para buscar, para ter intimidade, para estar na presença de Deus, para orar de madrugada, porque a carne não quer nada disso. A carne não quer que você jejue, a carne não quer que você ore, nada disso. E nós precisamos, gente, de intensidade na vida espiritual. Nós precisamos ter uma vida cheia de intimidade. E isso é um esforço diário, que eu preciso ter o tempo de buscar a Deus, ter um tempo de qualidade, não é a sobra, é o tempo de qualidade. E a gente aprende, gente, que Jesus aqui ele estava falando com pessoas que oravam, que jejuavam, que davam esmolas, né? Caridade. E nós precisamos entender que o jejum, ele é o que transforma a carne. Grava isso. A oração é a cura interior da alma. E a caridade é o segredo contra o orgulho espiritual. Por que Jesus aqui várias vezes ele usou o termo não seja como os hipócritas? A palavra hipócrita aqui significa ator. Porque eu não posso atuar como cristão lá dentro da igreja. Mas fora eu preciso fazer estas coisas. Eu tenho que congregar, porque a palavra diz congregais, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de muitos. Mas nós precisamos congregar, ter comunhão ali com o corpo de Cristo. Essa é uma outra parte. Mas nós precisamos fazer estas três coisas. Porque se a pessoa quiser, por que Jesus disse aqui, ó, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que a direita faz. Porque é Deus que vem em secreto e nos recompensa. Hoje, a pessoa leva algo para alguém, ela já tem que tirar uma selfie, tirar uma foto e postar na rede social. Não é o que está escrito aqui. Toda obra que eu fizer de caridade, eu não preciso de outdoor. Eu não preciso de aplauso. Não, porque eu não faço mais do que a minha obrigação do que está escrito aqui. Eu preciso dar esmolas, ou seja, caridade, ajudar, estender a mão para as pessoas. Isso é bíblico, gente. Naquela época eles davam esmolas mesmo, porque naquela época as pessoas que eram deficientes, elas eram excluídas da sociedade, eles não podiam trabalhar. Hoje, as empresas têm cotas para pessoas deficientes. Elas têm que abrir vagas, né? Elas têm que ter vagas para uma pessoa, né? Para as pessoas que têm deficiência, para elas trabalharem. Às vezes, a deficiência dela é só, né, num membro do corpo. Mas a cabeça dela, gente, ela é super inteligente. Então, estas pessoas aqui nesta época, elas não eram vistas desta forma. Elas eram excluídas porque elas, não, essa aí tem algum pecado, alguma coisa ela fez que ela tá desse jeito. Então, Jesus, quando ele veio e ele curou essas pessoas, ele curou cego, mancos, pessoas coxas, leprosas, ele colocou essas pessoas de volta na sociedade.
para suas vidas, para os seus lares, para as suas profissões, para o seu trabalho. Então nós não precisamos da recompensa do homem. Quantas coisas a gente tem que fazer, gente, doar coisas, ajudar, mas eu não preciso contar nada para ninguém. Eu não preciso de aplauso de ninguém. Eu preciso que ele veja, ele vai me recompensar. Então hoje, infelizmente, as pessoas fazem isso. Tiram fotos. A pessoa já está passando por uma dificuldade e ela ainda é exposta numa rede social porque o outro tem que ajudar e que aplauso. E daí a gente vê mais aqui, gente. Quando tu orares, não seja como os hipócritas que apreciam orar em pés nas sinagogas, nas esquinas para serem admirados pelos outros. Não. Fecha a porta do teu aposento e o teu pai que está em oculto. Por que a oração ela cura a alma? Lembra de Ana, que eu já citei várias vezes aqui? Quando a Ana dobrou o joelho dela, rasgou a alma, colocou tudo para fora. Amargura de alma, ela disse, eu era uma mulher amargurada de alma. Quando ela rasgou o coração, quando ela colocou tudo diante do trono do Pai, aí ela recebeu a cura da sua alma. E Deus abençoou ela sendo mãe de Samuel. E depois ela teve outros filhos e filhas. Então, para você ver que a cura, ela vem pelo falar. Jesus, gente, eu li um livro que eu estou terminando de ler um livro que diz Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, ele ouvia as pessoas que iam até ele, mas ele dava a palavra e depois ele curava. Mas ele ouvia, mestre, tem compaixão de mim, o que tu queres que eu faça? Eu quero ver. Jesus sabia que o cego queria ver, que o manco queria andar, que o leproso queria ter a sua carne purificada. Mas ele fazia com que a pessoa dissesse o que ela queria. Deus, ele sabe de cada palavra antes mesmo da gente pronunciar. Ele sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos clamar. Ele quer que a gente peça. E muitas vezes o orgulho impede da pessoa, até mesmo em oração, colocar para Deus aquilo que está em oculto. E a gente precisa aprender, gente, que o jejum, ele mata a carne, o eu, as vontades. E a caridade, ela é o segredo contra o orgulho espiritual, sabe por quê? Tem muitos empresários que eles só doam. Não, eu vou doar tantas cestas básicas, eu vou doar tanto para isso. Mas ele não é convidado a ir entregar a cesta básica, a ir naquele lugar vulnerável. E isso mata o orgulho quando ele vê não a doação dele, mas a necessidade daquela pessoa, a situação que aquela pessoa está passando. Aí ele para de pensar assim, não, minha parte eu já fiz, eu já doei. Não. Quando ele vai e ele entrega, ele começa a ter amor por aquilo ali, amor por entregar com amor, por doar, não só por doar porque o pastor está pedindo, porque, eu tenho que fazer porque eu sou empresário. Não. A Bíblia fala que cada um contribua de acordo com a sua prosperidade. Aquele que tem mais vai contribuir com mais, o que tem médio com médio, o que tem menos com menos. Só que muitas vezes isso é invertido. O que tem menos é o que dá mais. E geralmente, às vezes, o que tem mais é o que menos dá. É aquele que é assim. Mas quando ele estava lá no mundo e ele não tinha, lá no mundo ele era mão aberta. Mas no momento ele veio para Jesus, ele se tornou o quê? Avarento. Só que a palavra diz que os avarentos não vão herdar o reino de Deus. Aquela pessoa que ajunta para sua própria condenação. É crescer e contribuir. A pessoa está sendo abençoada, abençoa a outra.
Se ela colocar um propósito, Pai, o Senhor vai me prosperar, me abençoar. Todo mês eu vou fazer tal coisa. Eu vou dar uma cesta básica para a igreja, eu vou levar uma cesta básica para uma pessoa carente, eu vou fazer algo. Deus vai prover. Então nós precisamos, gente, ter isso no nosso coração, mas é nós e Deus. Não é colocar na manchete do jornal, não. E o jejum, ele mata a nossa carne. Quer ficar manso? Calmo. Faz um jejum daqueles. Quando você entregar aquela consagração, você tá calmo. Você tá tranquilo. Porque ali você tira aquele tempo para você orar, para você meditar e buscar a Deus. Porque só jejuar por jejuar, daí é passar fome. É ficar sem comer. Porque enquanto eu estiver jejuando, eu preciso estar aqui, eu preciso ler a palavra e eu preciso orar também. Não é só, hoje eu vou fazer um jejum. Amém? Mas não se esqueça que você precisa ler a palavra e você precisa orar. Então nós precisamos ter esse conhecimento, gente. Eu vou ler de novo aqui. Que o jejum, ele transforma a carne. A oração é a cura interior da alma. E a caridade é o segredo contra o orgulho espiritual. Então aqui Jesus disse, e quando? Ele não estava falando para pessoas leigas, era para pessoas que eram acostumadas a fazer isso, a orar, a jejuar e dar esmolas. Aí aqui ele chamou atenção. Para não orar como muitos faziam ali, que queriam ser admirados pelos outros. Não, fecha a porta do teu aposento e vai orar. Quando o teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Quando você der algo para alguém, que a mão direita deu, que a esquerda não sabe, o teu pai vai te recompensar. E quando jejuar, não é chegar para os outros, eu tô de jejum hoje. Não. Lava o teu rosto. Aqui a própria palavra diz, olha o que Jesus diz. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Não é para andar lá como coitado, não. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Só Deus. Ele disse, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu pai que em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Não adianta eu sair espalhando para todo mundo, hoje eu estou de consagração, e ficar lá com aquela cara de quem está passando fome. Não, isso não é jejum. Isso aqui é o jejum verdadeiro que Jesus está falando aqui. E quando você faça assim, quando você orar, faça assim. Quando você der esmolas, faça desse jeito. Quando? Então nós que temos estes hábitos aqui, a gente precisa olhar isso aqui. Analisar as escrituras e ver a instrução que de Jesus aqui, gente. Isso aqui é a continuação toda aqui do Sermão da Montanha. Jesus começa lá no capítulo 5 com as bem-aventuranças e Jesus vem vindo. Aqui ele fala do jejum, ele fala da oração, ele fala da caridade. Depois ele fala que servir somente a Deus, amor e prudência ao julgar, perseverança na oração. Aqui Jesus está dando toda a instrução, como viver no reino, é isso aqui que ele está falando. Pelo fruto que se conhece a árvore, ele fala do sal e da luz. Aqui Jesus, gente, ele vai dando toda a instrução, os dois caminhos, a porta estreita, a porta larga, aquela casa que foi firmada na rocha, que foi firmada na areia, tudo está escrito aqui. Esse aqui é o manual do cristão. Leia todo o Sermão da Montanha. Começa em Mateus 5 e vai até o capítulo 7. Aqui você vai aprendendo aqui o que Jesus fala acerca do divórcio, aqui acerca do jejum, da oração, da caridade. Ele vai dando toda a instrução. E nós precisamos buscar esse conhecimento, esse entendimento.
Então eu preciso orar, eu preciso me consagrar, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso orar, colocar a minha vida diante do trono do Pai, diante aos pés da cruz. Eu preciso clamar, eu preciso abrir meu coração e ser sincero com Deus. Eu quero cura, tanto física como espiritual, a cura da alma. Eu tenho que confessar meu pecado, me arrepender, abandonar. Eu preciso trazer para a luz aquilo que está nas trevas, que está aprisionado. Eu não posso dar legalidade ao diabo, não deis lugar ao diabo, só que quando a pessoa, ela não confessa, ela não abandona e ela não traz para a luz, ela está na mão de Satanás. Porque tudo aquilo que está em oculto, Deus sabe, mas Ele quer que você confesse, que você se arrepende, que você fale, que você declare. Então você precisa ter esta prudência, você precisa ter intensidade na tua vida espiritual. Porque o mundo espiritual, gente, ele é mais real do que nós imaginamos. Então que você guarde esta palavra e que o Espírito Santo venha ministrar mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que eles aprendam a permanecer na tua presença, a ter intensidade na busca, na oração, no jejum, que eles aprendam a ter um coração voluntário, que eles aprendam a crescer e compartilhar, que eles sejam pessoas, Pai, dirigidas e guiadas pelo teu Espírito, e que o Senhor possa estar operando milagres na vida de cada um deles, Pai. Que o Espírito Santo venha dar o entendimento, que o teu Espírito venha dar a revelação da tua palavra, Pai. E que o Senhor venha falar a estes corações, para aquele que clama, aquele que busca, aquele que diz: Senhor, eu vou me alimentar da tua palavra, eu quero ler as tuas escrituras, fala comigo, me dá revelação, entendimento da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar a esses corações, que o Senhor venha se manifestar nesta vida, Pai, que busca, que ora, que clama, que crê, porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E que o Espírito Santo de Deus continue ministrando e falando ao teu coração, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.